2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Aleluia. E a minha palavra hoje é surfando nas ondas da vida. Então fala para o seu irmão aí, surfando nas ondas da vida. Amém? Que ondas? Que ondas? Tem todo tipo de onda. Pode ser alta, baixa, né? No mar você pode ter ondas pequenas, marolas, né? Mas podem ter grandes ondas. Podem até ter tsunamis, que é uma onda exagerada. Mas Deus quer que a gente consiga saber lidar com as ondas da vida. Diga amém em nome de Jesus. E nós vamos ver isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos ensina, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Você que está acompanhando a gente também online, que Deus possa abençoar a sua vida. E fala o seguinte: por isso, não desanimamos. Fala assim, eu não quero desanimar. Mas fala com ânimo. Fala assim, eu não quero desanimar. Quem não quer desanimar, diga amém. Às vezes você está... A gente fala assim, não, eu estou tão desanimado. É assim que a gente fala? Qualquer coisa a gente fala assim, eu estou tão desanimado. E quando a gente fala pouco assim, eu estou animado. Eu estou empolgado. Não é assim? É interessante que a gente não fala o positivo. O negativo a gente começa a profetizar isso, a gente começa a declarar, e o primeiro que ouve aquilo é a gente mesmo. Eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou ruim, eu estou depressivo, eu estou isso. E aquilo vai entrando aonde? Na nossa mente. E a gente começa por acreditar mesmo. E aqui ele fala o seguinte: por isso não desanimamos. Por que ele está falando não desanimamos? De acordo com as dificuldades, pressões, batalhas. E o apóstolo Paulo, né, é uma pessoa que sofria grandes batalhas, perseguições, tribulações, todo tipo de tribulação. Ele vai falar um pouco aqui, né? Todo tipo de tribulação, todo tipo de pressão, de perplexidade. Eu quero dar para você um desafio essa semana. Assista aquele filme, Paulo, né, o apóstolo de Cristo. É o mais novo filme, né? Paulo, o apóstolo de Cristo. Veja lá, né? Veja, estude. Você vai ver um homem que continuava firme, sem desanimar, mesmo aprisionado. Ele passou uma boa parte da sua vida aprisionado. E ele fez tudo que ele fez. Praticamente, o Novo Testamento é quase tudo dele, né, irmão? Ele tem a primazia ali, né? E ele fala assim, por isso, sabendo que Deus está conosco, sabendo que a glória de Deus, que a graça de Deus nos alcança, sabendo que o amor de Deus nos alcança, por isso não desanimamos. Fala assim, fala comigo assim, por causa do amor, por causa da graça, por causa da fé, eu não vou desanimar. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves, momentâneos, misericórdia, pastor Paulo, você está falando leve, momentâneo, já faz 1 ano, pastor Paulo. O senhor não está aqui nessa pandemia, apóstolo Paulo. Não estou podendo sair de casa. Não posso abraçar mais. Eu estava comentando com um amigo meu, pastor, eu falei assim, meu Deus, que saudade de estar de abraçar, de estar ali, de ficar junto assim, de rir, de bater um no outro. A gente fica tudo esquisito, tipo meio robotizado, né, irmão? Você chega para a pessoa, você não sabe se abre a mão, se dá soco, se faz assim. Fica todo mundo sem graça, né? Fica aquela coisa esquisita, né?
saudade de estar junto. O apóstolo Paulo aqui está falando leve e momentâneo. Meu Deus. E ele fala o seguinte, olha, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. Diga glória a Deus. O que está sendo produzido na sua fidelidade, com o seu coração? Está produzindo na glória, na presença de Deus, que vai pesar muito mais, que vai ter muito mais valor. Diga glória a Deus, isso. E ele está dizendo assim, então nós vamos olhar com os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós somos condicionados muitas vezes a olhar as coisas que nós vemos só. E a julgar as coisas que nós vemos. E achar que aquilo ali é a história final. Mas o apóstolo Paulo quer que os nossos olhos carnais possam ter uma capacidade de enxergar espiritualmente as coisas, além do natural, além do carnal, além do que nós podemos tocar. Diga amém. Por isso ele disse aqui, ó, olha só, às vezes nós estamos a desgastar exteriormente sofrendo, exteriormente perdendo algumas coisas. Exteriormente nós estamos às vezes, pastor, você não entende, eu estou passando tribulação, eu perdi meu emprego. Eu perdi um relacionamento. Aconteceu essa tragédia comigo. Externamente nós estamos sofrendo sofrimentos, dores. Mas ele fala o seguinte, por fora você está se gastando, mas por dentro você precisa estar sendo renovado. Sua fé precisa estar sendo renovada em Deus, sabendo que você está produzindo, que você está gerando, que você está colocando para fora no mundo espiritual um peso de glória. Você está gerando poder para a eternidade em nome de Jesus. Nós não podemos ficar condicionados a olhar para o agora, não podemos ficar condicionados a olhar para o presente apenas, para o terreno. Precisamos ter esse discernimento e pedir para Deus, Deus, abre os meus olhos para que eu possa entender. E se a gente pudesse falar de sofrimentos, aí eu comparo essas ondas da vida que muitas vêm sobre nós, vêm sobre nossas vidas. Essas ondas vêm sobre nós. Ondas de dor e sofrimento. Injustiças que nós não queremos. Parece que nós estamos nesse marzão. E existe algumas músicas do barquinho, né? Barquinho, né? Tem uma música do Lázaro, do barco também, né? Tem um... Agora o Arena Louvor lançou a música do barco também, não foi? O barco está no barco ali. E às vezes nós estamos nesse barco, no barco da nossa vida. E às vezes as ondas. Meu Deus. Quem não me entendeu, diga amém, igrejas. O que está por fora, muitas vezes vem desgastando a gente. Meu querido, praticamente um ano que nós estamos numa situação difícil, inesperada, que ninguém sabia. A gente não estava preparado para isso. Gerações passadas, há muitos anos, passaram por uma situação assim. Existem pandemias que durou anos e anos. Não foi assim, curtinho, a gente está um ano, todo mundo quase morrendo já, né, mano? Entregando ponto. E as outras pandemias duravam 100 anos sem controle. Estuda um pouco sobre isso. Mas isso desgasta, gente. Desgasta, às vezes, né, a nossa vida natural.
Tudo que acontece parece que... Mas não é possível isso de novo. Mas o apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó, para de olhar só para o natural e começa a olhar além do natural. Comece a olhar para aquilo que é eterno na sua vida. Ele fala o seguinte, ó, nós estamos passando um momento aqui na terra, é pouco tempo, perto da glória de Deus, perto da eternidade com Deus. Quem entendeu, diga amém, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga amém. Um pouco antes ele fala o seguinte, ele fala 4 coisas, vou só citar. Se você leu um pouco antes, né, o texto que eu estou lendo, ele fala assim, ó, muitas vezes nós somos atribulados. O que é atribulado? É pressionado, é comprimido. E é assim que às vezes nós nos sentimos. Nós nos sentimos perplexos. O que é isso? Eu estou sem recursos. Eu tô em dificuldade, eu estou passando um momento embaraçado. É assim que nós sentimos. Ou às vezes perseguido. Parece que a onda está me perseguindo. Eu for para lá, ela vem atrás de mim. A luta está me perseguindo, não é possível. Eu faço isso, vem atrás. Perseguição. Ou às vezes nós nos sentimos abatidos, caídos para baixo. Mas mesmo assim, ele fala assim, não desanimamos. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos deixar o mais profundo do nosso ser, a chama da fé, apagar. Diga amém em nome de Jesus. O nosso corpo, e ele fala aqui, um pouco antes, é como um vaso de barro. É mortal. É terrestre. O nosso corpo, as nossas percepções naturais são muito finitas. E é por isso que nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Para que a nossa esperança seja renovada. Diga amém em nome de Jesus. Fala assim, eu quero que a minha esperança seja renovada. Que em Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Olha só o que diz. Lucas 8, 22. Quem achou, diga amém. Amém? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Oh, aleluia. Eles já tinham passado aquele lago várias vezes. Era algo normal. Nós vamos passar para o outro lado, porque eu preciso de resolver uma questão do outro lado do lago. De Genezaré ali, né? Vamos para lá. Lago normal, né? Não era muito tempo, né, de travessia, mas era um lago, não era um mar, não era algo assim exagerado. Mas Jesus fala assim, gente, vamos passar para o outro lado. E ali fala que eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago uma forte vendaval. Fala comigo, uma tempestade. Estava programado? Estava programada aquela tempestade? Eles tinham lá, né, aquela, né, a previsão do tempo está dizendo que terá uma grande tempestade no lago de Genezaré. Tinha? Não. Foi inesperado. Como muitas coisas que acontecem na nossa vida são inesperadas. Nós ficamos procurando algum erro, a gente procura alguma coisa que nós fizemos, nós nos culpamos às vezes, nós nos cobramos. Ou às vezes nós culpamos outros. Mas é algo inesperado. Fala comigo, algo inesperado. Deus está abrindo seus olhos nessa noite, diga amém. Deus quer abrir sua mente, Deus quer te dar revelação, discernimento. Ele fala que se levantou uma forte tempestade, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Foi um negócio terrível, estavam quase morrendo, eles iam afogar. E Jesus estava dormindo naquele dia.
Imagina, quando levanta um vendaval, o que acontece no mar? Fala comigo assim, ondas. Fala comigo, ondas. Que jeito que é a onda quando está na tempestade? Pequena. Os ventos conseguem movimentar as águas e as ondas são altas. E eles eram pessoas que conheciam o mar, mas eles estavam com medo, temerosos. Não estavam ali, parece, preparados para aquela tempestade, naquele dia. Quem está me entendendo, diga amém. E eles estavam desesperados, aquela água entrando dentro do barco, que as ondas estavam altas. Para entrar no barco e inundar o barco, a onda estava alta. Eles não sabiam o que fazer. E aí foram acordar Jesus. Jesus, com aquela calma, estava dormindo, aleluia. A gente precisa pedir para Jesus dar esse remédio, né, irmão? Para dormir até no meio da tempestade, amém ou não, queridos? Às vezes está lá tudo quietinho, paga a luz, tudo. Você tenta dormir, nada. Vira para cá, vira para lá, vira para o outro lado. Sabe por quê? Tem barulho? Não. Tem coisa atrapalhando? Não. A tempestade está aqui dentro. Quem está me entendendo? Aí não deixa de dormir. Mas Jesus aqui dentro dele estava tranquilo. Diga glória a Deus. E Deus quer trabalhar na sua vida dentro de você, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte o Senhor aí. Deus quer trabalhar aqui dentro. Deus quer iniciar na sua vida aqui dentro. Deus quer te encher aqui dentro. Ele vai trabalhar em você dentro com as ondas internas para você dominar as ondas externas da vida. E aqui fala, mestre, nós vamos morrer. E Jesus se levantou e repreendeu o vento e as ondas das águas. Diga aleluia. E tudo se acalmou. Diga glória a Deus. Às vezes existem ondas vindo sobre nós de dificuldades, de problemas, de perplexidades, de perseguições, de abatimentos. E nós precisamos ter a habilidade para surfar nessas ondas. Eu não sei se você já foi no mar, já brincou no mar. Quem já brincou no mar aqui? Deixa eu ver quem está aqui hoje. Levanta a mão bem alto. Quem já foi no mar? Quem está com saudade de ir lá, ir lá na praia, né? No mar que eu falo na praia, né? Saudade de ir na praia. Sentar lá assim, curtir aquela brisa, né? Mas tem gente que gosta do mar, ele vai no mar assim, aí tem aquela ondinha, só que ele vai um pouco lá assim, porque ele tem medo daquela onda, aquela onda volta pra cá, né? Corre, né? E você vai entrando no mar, de repente você vai sentindo que o mar, as ondas, a água, ela tem uma certa força sobre você. Cada vez que você vai entrando mais profundo no mar, mais a água tem mais poder. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Mais poder. Quem já estava brincando no mar, aproveitando aquela onda e levou um caldo lá? Deixa eu ver. Quem já levou um caldão? Tomou um pouco d'água, né, irmão? Você foi, não conseguiu, tal, quando veio, roscou, você saiu cheio de areia no ouvido, no nariz, né? Ficou assustado. Aí depois você fica com medo de voltar lá, né? Assim. E a gente leva um caldo daquela ondinha ali. Mas é interessante a gente pensar o seguinte. As ondas, para nós, às vezes, quem vai no mar tem muito medo de ir até certo ponto. Mas existem pessoas que treinam para surfar nas ondas. E elas conseguem usar a energia daquela onda para se manter de pé. Eles não caem. Eles treinaram. Eles têm competência. Alguns lugares existem ondas enormes que eles fazem grandes competições desses atletas. Ou seja, deixa eu falar algo para você. Não importa o tamanho da onda, importa o quanto você está capacitado diante de Deus para você saber lidar com ondas da vida.
O apóstolo Paulo está falando o seguinte: presta atenção, eu quero dar um discernimento para você, eu quero abrir seus olhos, eu quero que seu coração esteja atento. Como é que você vai lidar com as dores, com os sofrimentos da vida? Escondendo, se isolando, chorando, entristecido apenas, se deprimindo? Ou você vai ter uma atitude como Jesus fez? Falou assim: essa onda eu preciso controlar, eu preciso dominá-la, eu preciso até repreendê-la, e eu preciso aprender a surfar nessas ondas em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Diga amém. Consegue perceber isso? Deus quer abrir seus olhos. Talvez se a gente foi na praia e levou aquele caldo, aquela onda que veio, a gente bebeu um pouco d'água, falou: agora eu nunca mais vou voltar porque eu fiquei traumatizado. E às vezes muitas pessoas são assim, não voltam mais, eles ficam traumatizados com as situações. Alguma onda que veio da vida, de dor, de angústia, e agora não tem jeito mais, ele fica com aquela imagem, com aquela dor. Mas Deus quer que você vá lá e enfrente as ondas da vida e saiba lidar com essas ondas, e você possa até surfar e usar da energia que às vezes veio para te derrubar. Você vai ficar de pé. Fala assim: eu quero ficar de pé. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Para eu quero ficar de pé. Amém? Quero ficar de pé. Os discípulos ficaram impressionados. Quem é esse que até sobre o mar? E é interessante, né, que o mar, naquele período histórico, né, de Jesus, antes um pouco, o mar sempre representou algo muito ruim. Porque às vezes ele tinha não tinha controle, as pessoas naufragavam, morriam no mar. Então existia uma ideia que o mar era um lugar negativo, que não tinha controle. Mas Jesus vem e mostra que tem controle. Se você vê em Apocalipse, fala que a besta, as coisas ruins, vêm do mar. Mas o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas em nome de Jesus. Ele quer te ensinar isso. Ele quer abrir seus olhos. Diga glória a Deus. Os seus olhos vão ser iluminados. Efésios 1:17. Efésios 1:17. Antes de ler esse texto, é interessante a gente lembrar daquele texto de Eliseu, que ele estava ali e um grande exército cercou Eliseu, seu discípulo. E aí o discípulo falou: meu Senhor, o que nós vamos fazer? Nós estamos cercados. E aí o profeta Eliseu respondeu para ele: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos. Como? Ele olhou para ele e falou assim: ó, acho que o profeta está vendo coisa. Só tem duas pessoas aqui, eu e ele. Como é que estão conosco, são mais numerosos? E aí, é interessante que ele fala assim: Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do discípulo e ele olhou e viu colinas cheias de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Deus está te protegendo, mesmo sem você enxergar com seus olhos naturais. Deus está guardando a sua família, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando. É por isso que nós precisamos pedir para Deus: abre os meus olhos, meu entendimento, meu discernimento, traz revelação para mim, para que eu possa continuar de pé, para que eu não possa desfalecer. E esse texto de Efésios 1:17 fala o seguinte: peço, o apóstolo Paulo está orando, peço que o Senhor Deus, Senhor Jesus,
Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E oro para que os olhos do coração, do entendimento de vocês sejam iluminados. Para que vocês possam conhecer a esperança para a qual ele nos chamou. As riquezas, a riqueza da gloriosa da herança do santo. Fala comigo, olhos iluminados. O que é isso? Discernimento, clareza, entendimento das situações, entendimento de ondas, para que você saiba lidar com aquela situação, para que você não possa ficar à mercê de uma dor, de uma angústia, para que você continue a ficar de pé, mesmo numa situação difícil. Deus quer deixar você de pé. Você não vai cair em nome de Jesus. Você não vai ser destruído pelas tribulações, pelos abatimentos, pelas perseguições. Jamais. Deus quer te levantar. Diga amém em nome de Jesus. Mas para isso eu preciso ter meus olhos, meu entendimento, minha compreensão clara. Olhar para situações, como é que Jesus veria isso? Como que Jesus reagiria agora? De que maneira ele olharia para essa situação? Ele ia fugir? Ele ia entrar em desespero? Os discípulos estavam todos desesperados no barco. Eles eram navegantes, eram pessoas que conheciam o mar, mas tudo desesperado. Porque dentro deles estava mal resolvido. Entendeu? Diga bem, queridos. Eu preciso primeiro resolver as tempestades interiores, para depois saber lidar com as tempestades exteriores. Tudo para mim vai parecer uma grande tempestade, se aqui dentro é uma grande tempestade. Por que Jesus tinha a capacidade de lidar com as questões, perseguições, dificuldades? Porque dentro dele tinha paz. Você entende isso? Dentro dele tinha paz. Deus quer colocar paz no seu coração. Deus quer abrir seus olhos. Deus quer iluminar seu entendimento. E você vai vencer as tempestades. Diga glória a Deus. Fala assim, Senhor Jesus, me ensina a surfar nas ondas dessa vida. Aplauda bem forte o nosso Deus. Fique de pé. Fique de pé, meu querido. Fique de pé. Em nome de Jesus. Senhor, feche os seus olhos. Já fale com Deus agora. Já coloque o seu coração na presença de Deus. Já deixe o Espírito Santo falar com você. Isso. Deixa Deus ministrar o seu coração já. Aleluia. Estenda suas mãos como se estivesse recebendo assim, livre. Mostra a sua liberdade com Deus aí. Ou você erga suas mãos, ou você estende suas mãos assim. Tenha esse momento de liberdade na presença de Deus e fala, Senhor, Deus, eu preciso. Eu preciso, Senhor, da compreensão. Eu preciso, Senhor, dos meus olhos abertos. Eu preciso que o Senhor abra meus olhos hoje. Meu discernimento, Pai. Meu entendimento das coisas. Talvez você tenha passado alguma tribulação pessoal. Talvez você tenha passado alguma perplexidade, perseguição, abatimento. Mas você vai permanecer de pé porque Ele está no barco da sua vida. Ele está no barco da sua vida te fortalecendo. Ele está contigo.
Rebalaia xere calabianta labas. Em nome de Jesus.